Olá para você, fã do futebol catarinense, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma mesa redonda do Campeonato Catarinense. Poderia ser uma mesa oval, uma mesa triangular, uma mesa quadrada, porque o que importa aqui é a resenha, é o debate esportivo e mais uma rodada do Campeonato Catarinense passou nesse final de semana, a 8ª rodada, foram 6 jogos e a briga continua interessante. Tivemos algumas movimentações na parte intermediária da tabela, a liderança segue com a Chapecoense e a zona do rebaixamento segue com Metropolitano e Criciúma. O Criciúma ainda não venceu no Campeonato Catarinense. Muitos assuntos, muitas pautas para o debate aqui na nossa mesa redonda no futebolcatarinense.tv e, claro, para trazer detalhes, conteúdo, opinião, o nosso super time de comentaristas que nesse programa tem Bernardo Ramos, Leonardo Fontes e Paulo Jabelli. A gente já coloca na tela aí os nossos craques dos comentários, todos em seus respectivos estúdios, nas suas respectivas casas. Aproveito para dar aqui as boas-vindas, primeiramente ao Bernardo Ramos, que está ao meu lado. Salve, salve, Bernardo, seu destaque inicial sobre essa 8ª rodada do Catarinense. Salve, salve, Vinícius, mais amigos que estão aqui com a gente. Bom, meu primeiro destaque vai para a falha dos goleiros, né? Ou de goleiros nessa rodada do Campeonato Catarinense, na 8ª rodada. A falha mais uma, né, do Martin Becker no gol do Avaí, a derrota do Metropolitano para o Avaí por 1-0. O Martin Becker já tinha falhado naquele empate por 2-2 contra o Hercílio Luiz. E a falha também do goleiro Gustavo, do Criciúma, no gol marcado pelo Marcílio Dias, né? Empate por 1-1. É isso, o primeiro destaque do Berna. Meu amigo Leonardo Fontes, seja bem-vindo ao nosso programa Mesa Redonda do Catarinense. Fala, Vini, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para o Bernardo, para o Jamel. É uma honra estar com todos aqui para a gente fazer esse bate-papo legal, né? O pessoal do Marcílio Dias ficou muito bravo com a arbitragem no jogo contra o Criciúma, hein? Fez protesto na federação e outros dirigentes também estão reclamando muito. O pior, né, de declarações contra árbitros que teoricamente são de primeira linha, né, como o Rodrigo D'Alonso e o próprio Rafael Trace, né, nesse momento onde as equipes começam a lutar e ver mais perto, né, o rebaixamento e a fase de classificação, a bronca em cima da arbitragem começa a aumentar. E parabéns à Chapecoense, né, já classificada, próxima fase aí, das quartas de final do Campeonato Catarinense. É isso, a Chape tem 19 pontos. Primeiro time fora da zona de classificação é o Hercílio Luz com 9. Faltando 3 jogos, a Chape não perde mais a classificação à próxima fase. Aproveitar também para dar as boas-vindas ao nosso craque, o nosso camisa 10 ou centroavante. Joga onde quiser, é 10 e faixa no meu time. Seja bem-vindo, Janelli. Um abraço a todos os assinantes aí do futebol catarinense. E o meu destaque, eu acho que é um destaque negativo, né? O destaque do Criciúma, né? Um time de muita força, muita tradição, um time que tem uma camisa pesada, aquela camisa que a gente fala, né? Que quando coloca no varal, enverga o varal, né? É pesada a camisa do Criciúma. E tá fazendo uma campanha pífia, né? Uma campanha ruim. Tudo ao contrário da Chapecoense, né? Que seria o meu segundo destaque, né? Um time que começou bem, o Perrotti acaba arrebentando, fazendo gol de tudo quanto é jeito, né? Já vem... É a temporada passada, mas é esse ano, né? Já vem com o acesso à Série A, Chapecoense. Então, o meu destaque são as duas pontas da tabela. Um time que está muito bem e o outro time que está muito mal. É isso. Líder Chapecoense, lanterna Criciúma. Lembrando que você vai curtir aqui na mesa redonda os gols da rodada, os destaques da partida, os destaques individuais. E vamos começar, então, trazendo a nossa tabela de classificação. Tudo isso que você vai curtir aqui, claro, no Magazine do Catarinense 2021. Eu sou o Vinícius Rodrigues, vou aqui na mediação. E vamos lá, Chapecoense, líder do campeonato com 19 pontos. Até aqui, 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Chape já classificada, a única equipe classificada às quartas de final. O Brusque, segundo colocado, empatou esse final de semana com o Figueirense por 2-2, 15 pontos. O Juventus, de Jaraguá do Sul, também fazendo outra grande temporada, assim como foi no Campeonato Catarinense do ano passado. O Marcílio Dias é o 4º colocado com 12 pontos. Outra grande surpresa, o Marinheiro,
Avaí, quinto colocado com 11 pontos, assim como Joinville. Lembrando, hein, neste meio de semana, às 9h30 da noite, tem o duelo entre Avaí e Joinville, partida que foi adiada anteriormente, e aí sim todos os times terão 8 jogos disputados. O Próspera é o 7º colocado e o Figueirense é o 8º, fechando assim a zona de classificação aos playoffs, ou quartas de final. O Hercílio Luz e o Concórdia, que ontem empataram em 0-0, estão na nona e na 10ª colocações, respectivamente. E aí, Metropolitano e Criciúma em situação muito delicada. O Metropolitano tem 5 pontos apenas, o Criciúma tem 4 pontos, e o que chama a atenção, né? Como o próprio Jameli falou, um time de tradição, camisa pesada, o Tigre até agora não venceu na competição. São 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas, uma situação muito complicada do Criciúma. Bernardo Ramos, vamos começar falando então do Tigre. O que acontece com o Criciúma? Bernardo Ramos, um time desesperado e numa situação de fato muito complicada. Eu acho que sobre o que acontece, a gente já falou aqui nos destaques iniciais, o Jamel enfatizou mais isso. Agora eu acho que não resta outra alternativa a não ser olhar para frente, né? Repito aqui, a equipe empata com o Marcílio Dias muito por causa daquela falha, né, do goleiro Gustavo na partida. Agora, mesmo com a situação muito ruim, é o lanterna da competição, conforme a gente mostrou há pouco, o Criciúma tem 2 finais de Copa do Mundo agora. Primeira vai jogar contra o Metropolitano. Esse jogo vai ser no próximo domingo, em casa, no Heriberto Rilse, às 4h. O Metropolitano é o 11º, 1 ponto acima. Se vencer, e tem que vencer, não tem outra alternativa, o Criciúma vai a 7 pontos. No domingo, no mesmo horário, tem Avaí e Concórdia, né? Então, além de vencer, o Criciúma terá de torcer para o Avaí vencer o Concórdia, que é um resultado factível, né? O time do Avaí é melhor do que o do Concórdia. Aí o Concórdia estacionaria nos 8 pontos. Qual é o jogo seguinte da 10ª rodada e penúltima? Justamente Concórdia e Criciúma no Domingos Lima, manda do Concórdia. Se o Criciúma ganha, ele sai da zona do rebaixamento. E aí entraria na última rodada, dependendo só de si, um jogo em casa contra o Avaí, que é um clássico. Então a situação do Criciúma, por pior que seja, e é grave, é muito ruim, ela pode ser revertida ainda. Como disse o Jameli, né? É uma classificação ridícula. O Criciúma não venceu um jogo no campeonato, empatou 4. O último desses empates justamente contra o Marinheiro na última rodada. Agora, ainda é reversível e não precisa fazer muitas contas, não. Em tese, tem de vencer 2 jogos e torcer por um resultado só, para depender de si. O que o Criciúma precisa fazer para escapar? Vencer seus 3 jogos. Não venceu ainda. Tem de fazer em 3 rodadas o que não fez nas 8 rodadas anteriores. E torcer por um resultado só, fora, evidentemente, aqueles que cabem ao Criciúma. É a vitória do Avaí sobre o Concórdia. Se isso acontecer, o Criciúma escapa. Situação muito delicada. Antes da gente continuar o nosso debate, eu tenho uma pergunta, Bernardo. O pessoal em casa deve estar perguntando. O senhor está com uma camisa do Marcílio Dias vestida aí, Bernardo Ramos? Não, uma camisa do Chelsea. É a terceira, número 3 dessa temporada aqui. Ah, bom, porque são as cores do Marinheiro, né, da equipe do Marcílio Dias, mas belíssimo uniforme, belíssima camisa. Vamos dar uma olhada, então, nos melhores momentos dos jogos da rodada, começando pelo duelo entre Próspera e Juventus, que foi um jogo que Leonardo Fontes comentou no futebolcatarinense.tv. Fazer uma análise, um resumo desse jogo, Léo. Ninguém fez gols. Não fez e nem criou muitas oportunidades, né? Nenhuma das duas equipes criou grandes oportunidades de gol. O Próspera, ele vinha de uma sequência de jogos e de viagens, né? O time um pouco cansado, até o Paulo Baier falou sobre isso depois na entrevista coletiva. Primeiro tempo a gente teve a melhor chance, foi esse chute aí de fora da área, né? Com uma boa defesa do goleiro Roberto Tigrão, experiente goleiro, muito bom goleiro, aliás. Mas foi um primeiro tempo de pouquíssimas mesmas chances, né? O Próspera é um time que joga de um jeito simples, né? Marcação individual, muita bola longa, muita cobrança de falta e escanteio na área, vive muito da bola aérea, mas é um time que está conseguindo o resultado que quer no campeonato, né? Que é permanecer na primeira divisão. O Paulo Baier é muito claro quanto a isso. Mesmo o time classificado nesse momento, né? Se o campeonato estivesse terminando,
ele estaria classificado, o Próspera só pensa em permanecer na primeira divisão. O resto é consequência, e nesse sentido o time está indo bem no campeonato. É verdade, o time recém aí promovido à elite do futebol catarinense, um belíssimo trabalho nos 2 acessos do Paulo Baier. Vamos dar sequência aos jogos da rodada? A líder chapecoense foi até a Arena Joinville e conseguiu um belíssimo resultado, mais uma vitória 3-0 no placar. Paulo Jamelli, a Chape, que foi campeã da Série B do Campeonato Brasileiro, tem até aqui uma campanha espetacular também no Campeonato Estadual, Jamelli. É verdade, Chapecoense muito bem, né? Tá no embalo, é um time que você nota que os jogadores têm muita confiança, né? Você vê o Perrotti é um destaque, o Fabinho, o Lima, o Mike mesmo. Esse bom goleiro, o João Paulo, um goleiro de 20 anos só, um goleiro que é uma promessa, mas está fechando o gol. Então a Chapecoense está naquele momento doce, né? Tudo que faz dá certo, né? No momento ruim que está sendo dominado, não toma o gol, tá jogando mal, de repente vai lá, faz um gol, e daí começa a dominar, joga bem. Então é aquele negócio, quando o time tá mal, parece que é tudo mais difícil, né? As coisas não vão, não consegue, a bola bate na trave, não entra. E quando o time tá bem, tem esse astral bom, esse ambiente legal, e que sai jogador, entra jogador, muda esquema tático, tem jogador machucado, entra um outro no lugar, começa a fazer melhor. Então acho que a Chapecoense tá nesse momento, né? Tem que aproveitar porque eu acredito que é o favorito a ser campeão, é o time a ser batido no Campeonato Catarinense, e se jogar essa bola que tá jogando aí, não vai ter problema não de ficar na briga ali pelo rebaixamento, os 4 últimos times, no Z4, né, do Campeonato Brasileiro, porque eu vejo que a Chapecoense tem uma vantagem muito grande. Quando ela joga na Arena Condá, ela é um time muito difícil de ser batido, né? Então a gente já pensando já num segundo semestre, num Campeonato Brasileiro, os times grandes que forem até Chapecó tem uma dificuldade de logística, é uma cidade que não tem aeroporto fácil de chegar, é uma viagem longa, os times do Nordeste têm que fazer uma maratona para chegar lá, e isso a Chape tem que tirar proveito, né? Porque quando ela sai, ela tem essa dificuldade. Então quando o pessoal vai jogar lá na Arena Condá, tem que aproveitar. Então eu vejo a Chapecoense aí com um momento doce no Campeonato Catarinense. É isso, e tem também a favor a longevidade do trabalho do Humberto Louser, recentemente completando aí uma temporada à frente da equipe da Chape. Leonardo? Eu ia dizer o seguinte, né? Acho que é importante esse planejamento da Chapecoense para esse ano, né? Dando descanso para os titulares que terminaram a Série B, porque a Chapecoense conseguiu dar férias para os jogadores, né? E trabalhar agora a condição física durante o estadual, para que aqueles jogadores que foram titulares no ano passado cheguem bem ao Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom. E a Chapecoense não perdeu o seu jeito de jogar, né, com os reservas e com jogadores que vieram da base. E mais ainda, né, ganhou opções. Né, o Kozer, que é o zagueiro de 17 anos, está jogando bem, então ele vira uma opção já testada, né, e aprovada em jogos do Campeonato Catarinense. Né, o Rony, que ano passado entrava em alguns jogos, tem sido titular também, jogando muito bem. O Lima, que faz o gol, é outro desses jogadores. O Perrotti ganhando muita confiança nesse início de campeonato também. O Mancha, lateral esquerdo, que ontem não jogou, né, teve um problema no joelho. Mas o Humberto Louser, ele ganhou, além desse descanso para os seus titulares, opções para durante a temporada como jogadores bem testados nesse campeonato catarinense. E rapidamente, Bernardo, o que dá para falar sobre o Joinville, hein? Uma equipe que ainda não se livrou completamente do rebaixamento, mas está posicionada ali na 6ª colocação, uma situação um pouco confortável nesse momento. O Joinville teve uma atuação muito ruim do seu zagueiro central, Charles, né? Ele moscou ali, ele bobeou naquele lançamento do goleiro Kehler, né, da Chapecoense, para o Perrotti fazer o primeiro gol, é ele quem vacila. Depois ele comete um pênalti, foi no Caio, né? E depois no gol do Lima é ele que fica observando o jogador da Chapecoense que tinha acabado de entrar para chutar pro gol. Então foi uma jornada muito ruim. Lembrando que o Joinville já vinha de uma derrota,
pro Juventus, ou seja, o time que vem caindo muito. Sobre a Chapecoense ainda, vale lembrar, foram 10 mudanças em relação ao time que tinha empatado contra o Brusque. Então, diz respeito a isso que o Léo falou, né? Humberto Louser está revezando o pessoal. E teve a lesão grave do Cadu, né? Que saiu de ambulância para o hospital, uma lesão nas costas ali após um choque involuntário, né? Do goleiro Kehler. Entrou o Thiago e entrou muito bem. Teve até um lance em que o Alisson Mira caiu ali, para mim não foi pênalti, acertou o Rafael Trace no lance. Mas é impressionante, assim, a Chapecoense que perdeu o goleiro João Ricardo, que foi para o Ceará, para mim foi o destaque da Série B, do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas continua um time de muita marcação. É um time que marca muito bem. Acho que essa é a grande virtude do time treinado pelo Humberto Louser. Bernardo, já aproveitando que você está com o uniforme do Marcílio Dias aí, o Chelsea vestido de Marcílio Dias, você comentou o empate entre o Marinheiro e o Criciúma. Na verdade não, né? Você não comentou esse jogo, mas você tem acompanhado de perto o time do Marcílio Dias, que tem sido uma das surpresas desse campeonato catarinense. Eu trabalhei no jogo da Chapecoense, né? Justamente contra o Joinville, mas beleza, eu tinha feito o jogo do Marcílio Dias, aquele empate com 0-0 contra o Avaí, né? Jogando na ressacada. Eu destaco o goleiro Beliato, é muito bom, né? Lembrando que se por um lado o Marcílio Dias contou com o vacilo do goleiro Gustavo para marcar contra a equipe do Criciúma, que está desesperada, ele tem na sua meta um goleiro muito bom, né? Foi um gol do Xavier, até que é o Xavier é aquele jogador responsável pela saída de bola, né? Baixinho, tal, franzino, canhoto, mas é bom jogador, eu gosto dele, né? O Marcílio Dias é bem treinado pelo Teco, né? Acho que ele faz boas apresentações. O Zé Vitor é um centroavante de quem eu gosto, né? Se a gente fizer uma comparação aqui, eu acho muito melhor do que o centroavante do Hercílio Luiz, o Luizão, né? E tem um jogador que atua pelos dois lados, que são bons. O Natan Cachorrão pelo lado esquerdo e o Franklin pelo lado direito. O Franklin troca de posição, foi assim contra o Avaí, né? Ele começou bem no lado direito, depois o técnico Teco o troca de posição para ele jogar pelo lado esquerdo. Então é um ponto que pode jogar pelos dois lados. É interessante esse time do Marcílio Dias. Ô Jameli, você aprova o apelido Cachorrão do atacante Natan Cachorrão do Marcílio Dias? Tem o selo Jameli de qualidade esse apelido aí, meu craque? Ele tem que jogar bola, né, cara, e fazer gol, e ele tá fazendo, né? Os jogadores que têm esse apelido diferente, forte, né? Eles têm que aproveitar isso, né? Porque você fala do Natan Cachorrão, você já marca, né? Você já marca o nome dele, é o Cachorrão, é o Natan. Se fosse Natan de alguma coisa, ou Natan sobrenome, ia ser mais um Natan. Então o Natan Cachorrão marca. Eu acho legal, cara, eu acho legal esses jogadores que têm um apelido forte, né? Só que não tem que ficar preocupado com isso, né? Que nem teve aquela história famosa, né, do Flamengo, que quando contratou o Walter Minhoca, né? Uhum. Que daí já falaram que ele ia fazer buraco no campo, né? Que não sei o quê. Então fica uma etiqueta no jogador, né, cara, de que é um mau jogador, ou que é um apelido pejorativo, que vai atrapalhar. Mas é uma coisa que a gente está falando dele agora, né? Se não fosse o Cachorrão, a gente não ia estar falando dele, ia estar falando de outro jogador. E o apelido ajuda muito nisso. E para completar o que o Bernardo falou, concordo com ele, cara. Acho esse Franklin um bom jogador, muito bom jogador, que joga pelos dois lados, um cara vertical. E também tem o Fernando, que eu gostei muito do jogo que eu fiz do Metropolitano e Marcílio Dias, que o Marcílio ganhou. O Fernando, lateral esquerdo, e o Luan, o zagueiro também. Gostei muito desses dois jogadores aí. Do Marcílio Dias, né, que é um time que eu torço um pouquinho mais, né, pela minha passagem lá. Não foi tão boa a minha passagem como treinador do Marcílio, mas é um time que eu tenho muito carinho, né, do Marinheiro aí. E tem uma camisa mais bonita que essa do Chelsea aí do Bernardo, só que do Marcílio, viu? Oh, aí sim, hein? Eu coleciono camisas. Se quiser, o Jameli trabalha comigo há milênios. Nunca me deu uma camisa, mas tudo bem, segue o jogo. Nunca deu nenhuma camisa? Que sacanagem. Eu acho que essa informação não é verdadeira. Eu acho que eu já te dei uma camisa assim, Bernardo. Eu vou lembrar aqui, viu? Injusta essa...
Segue o jogo. É fake news. Vamos pro próximo jogo, ó. Já temos aí os gols de Brusque e Figueirense, empate em 2-2. Os 2 gols do Brusque no Júnior Pirambu. O Figueirense marcou com o Kevin com o Breno. Léo, o Figueira, comandado pelo Jorginho Cantinflas, patinando no Campeonato Catarinense. E do outro lado, o Brusque, que tem a longevidade no trabalho do Gerson Testoni. Um empate na casa do Brusque, 2-2, Léo. É verdade, né? O momento é tão diferente das duas equipes, né? Que até o Gerson, na coletiva, falou sobre o Figueirense, né? Ter jogado com as linhas muito baixas de marcação, procurando contra-ataque, jogando no erro. A equipe teve dificuldade em fazer essa leitura no primeiro tempo. No segundo tempo tomou o gol de contra-ataque, que era o que o Figueirense queria. Mesmo assim reagiu, né? Com 2 gols do Pirambu, que é aquele centroavantão, pesado, mas é fazedor de gols mesmo. O cara põe na rede. Já fez 4 gols no campeonato, ali atrás do Thiago Alagoano, que tem 5 gols. São os artilheiros do time do Brusque, que não perde a 5 jogos, né? Pode não ter ganho do Figueirense, mas não perde a 5 jogos. Classificação praticamente encaminhada, com 15 pontos, né? Talvez, mesmo se não vencer na próxima rodada, já consegue essa classificação até matemática, dependendo dos resultados, mas se vencer, certamente chegará lá e vai fazer uma boa campanha, né? Algumas características do time, a gente começa a perceber um encaixe legal, né? O Garcês ganhando a posição pelo lado do campo, um jogador que também é muito objetivo, ele vai muito em direção ao gol, né? Não é um jogador que é um atacante, mas que entra muito na área para finalizar em diagonal, quando a jogada vem do outro lado. O Natan, já pelo outro lado, é um meio armador que flutua para a passagem do lateral. Então, um time bem armadinho. O Gersinho faz um belo, excelente trabalho na equipe do Brusque. E o Figueirense se reconstruindo com o Jorginho, né? Tá jogando como pode. Jogou mesmo atrás da linha da bola o tempo todo. Marcação bem baixa, mas conseguiu um empate importante fora de casa. Portanto, empate entre Brusque e Figueirense. Próximo jogo da rodada, Metropolitano e Avaí. Vitória magra do Avaí por 1-0. O gol foi marcado pelo Marcos Serrato, que, na minha opinião, tem sido aí um dos destaques da equipe alviceleste. Bernardo, o que você achou do jogo? Duelo em que um Metropolitano muito frágil, com quase nenhuma herança deixada pelo Diego Coelho, contra a forte equipe do Avaí, teoricamente favorita nesse confronto, a vitória magra dos comandados do Claudinei Oliveira. Bernardo. O Metropolitano, até a 6ª rodada, né, no empate contra o Hercílio Luz, jogando na casa do Aníbal Costa, né, ele não tinha marcado nenhum gol. Ele passou as 5 primeiras rodadas sem fazer um gol. Jogou muito bem a partida contra o Metropolitano, fez 2 gols, depois obteve a primeira vitória vencendo o Concórdia por 3-1, e aí contou com essa falha. A gente já falou sobre ela, do goleiro Martim Becker, que já tinha falhado no primeiro gol do jogo contra o Hercílio Luz, né? Foi gol do Rodolfo Mol de cabeça. Foi, assim, não foi um lance parecido, porque foi uma cabeçada, mas ele vai com a mão meio mole, assim, também, né? Agora a questão o Metropolitano tem um jogo que é o final de Copa do Mundo, é para os dois, contra o Criciúma. Ele precisa ganhar essa partida. Se o Criciúma não venceu, o Metropolitano tem uma vitória na competição. Então, se ele vencer e o Concórdia tropeçar diante do Avaí, ou seja, perder o jogo, o Metropolitano pode até passar no saldo de gols, né? Certamente ele passa no saldo de gols. Então, a vitória diante do Criciúma pode valer a saída dessa situação da equipe do Metropolitano. Acho que, mais uma vez, falha individual. Assim, óbvio que um jogador não pode ser responsável só pela derrota. São 11 em campo, mais os jogadores que entraram, né? Entraram o Kevin, o Yuri, o Gabriel, o Breno. Mas o Martim Becker falhou feio. Falar também sobre o Ebereira, um jogador que vem tendo oportunidade na equipe do Metropolitano. Foi titular no jogo contra o Hercílio Luz, né? É um jogador até que tem uma boa jogada individual, né? Mas pelo lado esquerdo ali, ele corta para o meio e tal. Mas o passe dele, né? O acabamento da jogada é muito ruim. Vamos para o último jogo da rodada. Empate sem gols entre Hercílio Luz e Concórdia. Mas acho que foi um dos jogos mais fracos do Campeonato Catarinense em termos técnicos, viu? É um jogo muito fraco, pobre em termos de chances criadas, muito pelo jogo aéreo, bolas aéreas, e o time do Concórdia teve a chance da vitória com pênalti. Aí o centroavante Michel foi para a bola, o goleiro Otávio defendeu e segurou o 0-0,
Jameli, são duas equipes que estão fora da zona do rebaixamento, tanto o Leão, que é o Ercílio Luz, quanto o Concórdia, que é o Galo do Oeste, e ainda brigam pela permanência. Talvez esse seja o grande objetivo, né, Jameli? Times que talvez mordam ali a 8ª posição e uma vaga nas quartas de final, mas o grande objetivo de Ercílio e Concórdia é se manter na elite. Concorda, Jameli? Concordo com a Concórdia, é isso aí. Eu acho que a primeira meta, o primeiro objetivo, tanto de Ercílio Luz como de Concórdia, é a permanência na primeira divisão, né? Não está garantido ainda, eles têm um bom handicap para chegar aí, e se fizerem bem feito esses 3 jogos aí, conseguem até a classificação. Eu acho que eles conseguem beliscar ali se tiver uns bons resultados. O Concórdia, eu comentei 2 jogos do Concórdia, eu gostei muito do time do Concórdia. É um time que jogando em casa é um time forte. Ele tem o Alan Graffiti, que é um jogador que joga pela beirada ali, que tem um arranque, um jogador de muita potência. Ele que sofre esse pênalti, inclusive, Jameli. Ele que sofre esse pênalti. Não, então, ó. Ele é um jogador grande, é um jogador forte, cara. Ele é bom no arranque, ele sai bem no contra-ataque. E tem o número 10 que aparece aí também, que é o Varley, que é aquele 10, quando a gente jogava botão, quando a gente era criança, né? Que a gente fazia o 2, o 3, o 4 e o 6, o 5, o 8 e o 10, o 7, o 9 e o 11, né? É aquele timinho de botão que a gente brincava. Ele é o 10 mesmo, né? É aquele 10 que gosta da bola, que domina, faz assistência, tem muita qualidade, dá caneta, faz uma jogada de efeito. E tem o Alisson também, que é o lateral direito, cara, que é um cara que bate muito bem na bola. É uma força desse time do Concórdia. Então, eu acho que o Concórdia é um time que pode dar uma beliscadinha ainda e chegar, né? Não olhar só para baixo, olhar para cima, porque pode ser uma surpresa aí nessa segunda fase, né? Nesse mata-mata aí do Campeonato Catarinense. Perfeito. Passamos aqui pelos 6 jogos. O Jameli citou o Varley, do time do Concórdia. Ele é filho do Varley, né? Daquele Varley, atacante jogou no São Paulo. Pelo São Paulo, pelo Palmeiras, pela Udinese, seleção brasileira, inclusive. Seu contemporâneo, o Varley, não me falha aqui a memória, né, Jameli? A gente deve ter a mesma idade ou parecido, mas a gente não chegou a jogar muito junto, né? Porque como eu saí muito cedo do Brasil, e quando eu voltei ele estava fora. Então tem que buscar. O Bernardo Ramos tem uma enciclopédia aí, depois ele vai ver pra gente aí se eu cheguei a jogar ou não jogar contra o Varley. 43 anos tem o Varley. Eu acho que não, Jameli. 46 você voltou ele... 43. Você voltou pro Brasil. O Jameli voltou pro Brasil em 2004, né, para jogar no Corinthians. 2003, né, para jogar no Corinthians. 2003. Isso. Então ele já não estava aqui. Eu acho que não, Jameli. Bom, eu acho que a gente não jogou contra, não, mas tudo bem. Vamos dar sequência aqui ao nosso programa Mesa Redonda do Catarinense, com um lance que tomou as redes sociais, e o nome da fera é Leomir do Próspera, que protagonizou este lance. Eu quero um comentário de Bernardo Ramos. Bernardo, analise este lance maravilhoso do Leomir. Claro que é um acidente de trabalho, mas as redes sociais não perdoam esse tipo de atrapalhada, Bernardo. Sendo bem sucinto, não tem de perdoar mesmo. É um lance bizonho aí. E pra você, mas olha ali, ó. Olha ali, o Gasparzinho faz falta nele, pô. Leomir é craque, cara, joga muita bola. Só que ele tá com uma proteção do joelho esquerdo ali, ó. Aquela fita azul, aí você percebe quando ele vai girar, ele não consegue colocar o pé, fincar o pé lá. Ó, ele ficou com medo de fincar o pé, tá com uma proteção no joelho esquerdo, e aí ele cai. Só acho essa justificativa aí pro Leomir. Já aconteceu contigo? Eu acho assim já? Não, desse jeito assim não. E se aconteceu, foi bom que na época que eu jogava não tinha 8 câmeras no estádio, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada, YouTube. Mas ali eu acho que foi a falta do Gasparzinho ali, que vocês não viram ali, tinha um fantasminha ali, deu um rodo nele ali, deu uma rasteira nele ali, meu. Foi inclusive o que o narrador Marcelo Duó falou na hora, né? O fantasma derrubou o Leomir. Que momento, hein? Dos grandes momentos do Campeonato Catarinense. Vamos dar uma olhadinha na tabela de artilharia. Os goleadores do Campeonato Catarinense. O Perotti da Chape vivendo grande temporada, tem 7 gols.
E na sequência, 2 jogadores do Brusque. O Thiago Alagoano com 5 gols e o Júnior Pirambu com 4. Na sequência tem o Renato Henrique, ele que é camisa 10 do Hercílio Luz, tem 3 gols. E empatado com ele, 2 jogadores do Concórdia, Alan Grafite, que o Jameli destacou muito bem, e o Michel, que desperdiçou o pênalti no jogo de ontem. Ambos têm 3 gols marcados, esta artilharia da competição. Meus amigos, prazer imenso estar ao lado de vocês, Bernardo Ramos, Leonardo Pontes, Jameli. Rapidamente, só para a gente encerrar o programa, um prognóstico da próxima rodada. Temos jogos interessantes: Juventus contra Marcílio Dias, Chape contra Próspera, Brusque contra Hercílio, Avaí contra Concórdia, Figueirense contra Joinville e Criciúma contra Metropolitano. Valeu demais, Bernardo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, um abraço a todos, Jameli, Léo e a você, Vinícius. Valeu, Leonardo Fontes. Muito obrigado, meu parceiro. Até mais. Opa, obrigado, Vini. Obrigado, Bernardo. Boa noite aí pro Jameli também. Figueirense e Joinville, hein? É o jogo da próxima rodada aí, com a possibilidade boa de ser um bom jogo. Jameli, muito obrigado, meu amigo. Valeu demais, craque. Valeu, um abraço a todos aí. Eu só queria perguntar pro Léo, porque para todo mundo ele mandou um abraço e para mim ele falou boa noite. Tem alguma coisa a ver com a noite isso daí comigo, Léo? Um abraço, Jameli, um abraço. Beleza, um abraço a todos vocês aí. Sempre um prazer falar de futebol com esses craques todos aí. Valeu demais. Agradecendo a você em casa pela audiência, pela companhia. Siga as redes sociais do futebolcatarinense.tv. Agradecendo mais uma vez toda a nossa equipe técnica e de produção. Um grande abraço, fique em paz e fique aqui conosco, porque o melhor do futebol catarinense ao vivo e online é no futebolcatarinense.tv.